Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui da medida provisória 871. A medida provisória que faz algumas alterações no plano de benefício da Previdência Social, bem como altera alguns institutos, algumas leis e dispositivo, artigos de leis, no que se refere à Previdência Social, tais como a mudança para aqueles segurados que estavam desobrigados, ou seja, isento de comparecer à perícia médica do INSS, e agora teve alteração. Enfim, esse dispositivo ele altera diversas matérias relacionadas à Previdência Social, notadamente em relação aos benefícios previdenciários. Vejamos. Nós temos outro canal com o meu próprio nome, Walter dos Santos, em que eu falo especificamente sobre o direito previdenciário seco. Lá é mais formato de aula. Neste canal, cujo você assiste agora, chama-se Explicando a Notícia, onde eu explico notícias relacionadas ao direito previdenciário, tudo bem? Vejamos. Naquele outro canal, soltei uma sequência de 3 ou 4 vídeos falando sobre essa medida provisória. E lá teve algumas dúvidas no seguinte sentido: por que, se a medida provisória ela só pode ser prorrogada por força da Constituição uma única vez, ou seja, por igual período, por que raios ela não encerrou no dia 28/5, quando então daria-se 120 dias desde a sua publicação, tendo em vista que a sua publicação fora no dia 18/1 de 2019, tudo bem? Para que vocês compreendam o passo a passo. Vejamos, de fato, por força de lei, é isto mesmo. Tanto é que se você pegar o ato de publicação da prorrogação dessa medida provisória, ela vai inclusive citar o dispositivo da Constituição Federal que permite essa prorrogação por uma única vez, qual seja o artigo 62 da Constituição Federal. Entretanto, eu chamo a atenção dos senhores que na própria deliberação de prorrogação da medida provisória, os deputados responsáveis, portanto, por este ato, eles mencionam aqui alguns artigos de resoluções e de regimentos internos da Câmara dos Deputados, por exemplo. E nessa resolução do Congresso Nacional, a resolução número 1 de 2002, ela diz o seguinte, lá no seu artigo 10. Vamos mostrar aqui na lei, especificamente na fonte, para que vocês tomem conhecimento. Diz o artigo 10 da resolução número 1, ou seja, a primeira resolução de 2002, lá do Congresso Nacional. Leia-se Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se a medida provisória não tiver sua votação encerrada em duas casas do Congresso Nacional, veja, não teve. A nossa resolução em comento, ela não teve a votação nas duas casas do Congresso Nacional. Repito, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Permita que eu fique fazendo isso porque em relação a respeito ao meu público, tá? Meu público é um público diferenciado e merece muita atenção. Então nós temos que deixar as coisas bem claras para que eles compreendam com facilidade. Nós não estamos aqui proferindo palestra nem dando aulas para universitário. A grande maioria do público previdenciário são pessoas que, infelizmente, carecem de informações de forma mais simplificada. Espero que vocês compreendam isso. Vamos lá. Então, nós não tivemos aqui a votação em duas casas. A medida provisória ela não foi votada na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Daí a obrigatoriedade ou a necessidade de haver a prorrogação no prazo de 60 dias, como ela foi prorrogada por quê, pessoal? Prorrogada uma única vez, por igual período, tudo bem? E aqui as pessoas vão falar, mas Walter, se ela foi prorrogada uma única vez, não precisa ser inteligente para fazer a conta de que daria 18/5, 120 dias. E, portanto, essa medida provisória já teria perdido a sua validade. Se fizéssemos essa conta, de fato seria isso. Entretanto, leia-se aqui o parágrafo 2º desse artigo 10 da resolução
01 de 2002. E aqui eu chamo a atenção dos senhores que essa informação os senhores não acham em lugar nenhum, somente aqui, tá bom? Vamos lá. A prorrogação do prazo de vigência de medida provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que estiver em atraso. Não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que está em atraso. Só essa parte aqui interessa para nós, tudo bem? Então veja, a medida provisória, para ela ser prorrogada, quando ela foi prorrogada, né, lá no dia 28/3 de 2019, que ela teve o seu ato de prorrogação confirmado, né, ela estava em atraso. Nesse prazo já tinha percorrido um espaço de tempo, lembra do buraco negro? Um espaço de tempo entre os 60 dias e a sua data de republicação, desculpa. Então, esse prazo que ficou entre os 60 dias e a sua publicação novamente não conta. Por isso que o prazo vence dia 3/6 de 2019. Vocês entenderam essa parte? Ou seja, se no dia 28 aqui, ó, do 3 de 2019, se fosse exatamente os 60 dias, tudo bem. Mas aí ela tem um espaço de tempo até ser publicada novamente. E esse espaço de tempo não conta nos 120 dias. No tempo prorrogável por igual período dos mais 60 dias. Então, entre a primeira publicação e a segunda publicação, nós temos um buraco, nós temos um espaço de tempo que não será contado. Conta-se a partir da sua publicação novamente. E é por isso que se encerra no dia 3/6, dará os 60 dias da medida provisória pela sua segunda publicação. Aí nós não podemos republicar mais nesse espaço de tempo. De agora até o dia 3/6, o Congresso Nacional tem que resolver a questão dessa medida provisória. E para que vocês tomem conhecimento, nós estamos nessa fase. Está aparecendo aí na tela do seu dispositivo. Então veja, nós tivemos a publicação da medida provisória que foi lá em 18/1 de 2019. Aqui, nesse quadrinho, nós tivemos o quê? Nós tivemos a composição, a formação da comissão mista, tudo bem? Na comissão mista foram apresentadas diversas emendas e lá no dia 9/5 nós tivemos um parecer que eu já gravei sobre o parecer aqui para os senhores. O parecer no sentido da comissão mista, né? No sentido de ser constitucional, ou seja, essa comissão formada por deputados e senadores não encontraram, segundo eles, nenhuma inconstitucionalidade da medida provisória 871. Então, em suma, a medida provisória está em harmonia com o texto constitucional. Então, foi publicado no dia 9/5 agora, né? O parecer que eu já gravei alguns vídeos para vocês aqui sobre o parecer. Inclusive, nesse parecer consta a aceitação de algumas emendas. Veja, e aqui nesse ponto eu reforço que as emendas, elas farão parte no futuro, se elas passarem depois da aprovação, elas farão parte da lei de conversão. Isso não quer dizer que as emendas já estejam valendo. As emendas são sugestões. Ó, estou sugerindo para que você altere esse dispositivo, tudo bem? Então, nós também já passamos do parecer e agora nós estamos na Câmara dos Deputados, onde ela obrigatoriamente tem que ser votada, ok? Depois dessa votação, aí ela vai para a fase final aqui, né? Que é a fase de publicação ou conversão, como queiram, né? Então, se ela passou, nós estamos aqui agora, passou. Quando ela vier para esse último quadro, veja, aqui tem toda a trajetória que ela vai percorrer. Já percorreu agora até a Câmara dos Deputados, está aqui, vai ser votada em plenário. Depois da votação, ela segue para o Senado, igualmente sendo votada, será publicada uma lei de conversão. Caso chegue dia 3/6 de 2019, sem que ela esteja pronta para publicação, essa medida provisória ela perde a validade e tudo volta como era antes. Status quo antes. Tudo volta como era antes. Então, ou seja, o artigo 101 da lei número 8.213,
ele volta a ter o mesmo disciplinamento que tinha lá em 18/1/2019. Um forte abraço para vocês. Meu nome é Walter dos Santos. Este é o canal Explicando a Notícia. Fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.